Muito boa noite, igreja. Que alegria mais uma vez estar com vocês hoje. Ontem tivemos o louvorzão, foi uma bênção. Tive a oportunidade também de falar um pouquinho e hoje eu estou tendo a oportunidade de falar mais um pouco. Então, espero que seja bênção, espero que Deus fale conosco, fale aos nossos corações, porque é sempre realmente uma alegria pregar o Evangelho, né? A coisa que eu mais gosto de fazer. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon, a partir do verso, como só tem um capítulo a carta, né? A gente vai ler a partir do verso 15. A carta de Paulo a Filemon, a partir do verso 15. Paulo vai dizer o seguinte: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, tudo na minha conta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, ó Pai, te agradecemos por esse culto, ó Pai, que oportunidade imensa, ó Pai, estarmos aqui em Tua casa. Pedimos a Tua bênção agora, ó Pai, sobre essa mensagem, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nossas vidas sejam encontradas em Ti nesse momento, ó Pai. E que o nosso coração, a nossa mente possa estar voltada unicamente, ó Pai, à Tua palavra nesse momento. E que o Senhor, Deus, fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós desejamos a Tua voz. Nós queremos Te buscar, Pai, e pensar no Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente teve o desafio no mês passado da carta de Filemon. Então vou aproveitar, o pastor Diego falou um pouco de Filemon. Ele falou a respeito da perspectiva de Onésimo, né, e o perdão de Paulo. E eu vou trazer um panorama também a respeito de Onésimo, de Paulo, e o que essa carta simboliza para nós, o que ela fala a respeito do Evangelho. Mas eu gostaria de trazer exatamente na perspectiva do perdão curador. O perdão, ele é algo extremamente difícil hoje na nossa vida, né? Às vezes a gente perdoar, ou a gente se sentir perdoado, é algo que sempre está no nosso meio, mas nem sempre é tão fácil lidar com isso. E Paulo, ele vai nos dizer a respeito de um homem chamado Onésimo. O homem que cometeu erro, que trabalhava para Filemon, cometeu um erro, fugiu por conta desse erro, se escondeu, mas volta como um escravo e um escravo arrependido. Então, é bem parecido com Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 18, a partir do verso 21, quando Jesus tem um diálogo com Pedro, que ele diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então nesse texto nós compreendemos que Pedro demonstra uma compreensão humana do que significa perdoar, questionando, entre aspas, Senhor, devo perdoar a todos em todos os momentos? Como assim? Todas as vezes que a pessoa errar, eu devo perdoar? Em contraste, Jesus advoga pelo perdão constante, pois percebe que o perdão vai além das palavras. Na verdade, é uma forma de cura para outra pessoa. Então Jesus, ele fala com Pedro, ele tinha um pensamento terreno, de que toda vez que alguém cometer um erro contra mim, eu vou perdoar aquela pessoa, Senhor. Mas Jesus, ele tem um pensamento do alto, ele tem um pensamento divino,
um pensamento no céu, um pensamento de vida. E ele fala 70 vezes 7 não significa que é uma conta fechada, mas é para sempre, Pedro. Você deve perdoar. Até quando essa pessoa te afligir, você precisa perdoar. Independente do que ela fez, você precisa perdoar, porque o perdão é o quê? É cura. O perdão, ele cura a dor. Nossa reflexão de hoje é a seguinte: diante da história do escravo Onésimo, descrita nessa carta de Paulo a Filemon, eu tenho duas perguntas. A primeira: você tem liberado essa cura para as pessoas como Paulo? Ou você está como Onésimo, errou, se escondeu e com medo de não receber o perdão? Qual que é a sua realidade hoje? E aqui a gente tem uma compreensão no verso 15 que nós lemos: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Então o primeiro ponto é que nós estávamos afastados pelo pecado. Percebemos que Paulo usa a expressão afastado temporariamente, procurando suavizar a razão por trás da ausência de Onésimo, e o que encoraja Filemon a ver Deus como o agente da situação e atribuir essa ausência aos propósitos misteriosos de Deus, assim como aconteceu no diálogo de Jesus com Pedro, um pensamento misterioso de Deus que ocasionou uma virada de chave para Pedro. Em outras palavras, Paulo diz que a intenção de Deus, segundo a sua compreensão, era que essa separação resultasse em algo bom, de modo que eles fossem unidos para sempre. Quando nós estudamos a carta, nós percebemos que não há um desfecho. Quando Onésimo volta com a carta para entregar a Filemon, talvez ele não receberia o perdão. E naquela época, ele sendo escravo e errou, Filemon tinha direito até de matar, porque ele fugiu. Mas não tem um desfecho. Mas tudo indica, por alguns estudiosos, que se a carta foi colocada no cânon bíblico, é porque houve ali perdão da parte de Filemon, mesmo Onésimo prejudicando ele até mesmo financeiramente. Lembrando a história de José do Egito, nasceu, sofreu como filho mais novo, invejado pelos irmãos por ter um tratamento diferente de seu pai, sendo até vendido com o perigo de ser morto, e mesmo diante de todas essas situações, Gênesis relata para nós, em Gênesis 50:20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Percebemos que naquele relato de José, o desfecho da história é ele levando alimento para os próprios irmãos quando eles não tinham mais alimento. Quando a família iria morrer, ele, como rei naquela época do Egito, conseguiu levar alimento à sua família, evitando eles de morrer. Então, dessa forma, nós, afastados pelo pecado, envergonhados das nossas atitudes diante de Deus, você já parou para refletir tantas vezes que cometeu um pecado e se sentiu afastado de Deus? Às vezes temos vergonha de nós mesmos e nos afastamos como Onésimo, que cometeu ofensas contra Filemon e deixou até mesmo prejuízo. Dessa mesma forma eu enfatizo nossa vida na comunidade. Por quantas vezes ofendemos os nossos irmãos e as nossas irmãs e deixamos prejuízos emocionais, até mesmo materiais ou físicos, dentre outros. Nesse texto fica evidente que o pecado afasta a nossa pessoa de Deus e do próximo. O pecado gera prejuízos emocionais, físicos, materiais. O pecado envergonha, e a única alternativa do pecado é fugir, a não ver mais ninguém, culpar o próximo e se esconder de Deus.
Podemos perceber isso em Gênesis também, no relato da criação, em Gênesis 3, do 7 ao 8, que diz: os olhos dos dois se abriram. Dos dois quem? Adão e Eva. E perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Após pecar, percebemos que não somos mais inocentes. Em seguida, nos escondemos porque queremos ser vistos, não queremos mais ser vistos, e dessa forma, porque o medo toma conta da gente. Então, o que acontece nesse relato da criação? Eles eram perfeitos, mas a partir do momento que eles comem o fruto, eles percebem que eles estavam nus. Nus no sentido hebraico da palavra, eles perceberam a inocência. Eles perceberam quem eles eram, de fato, porque até então eles não conheciam. E isso fez com que eles se escondessem com medo do que eles tinham feito. E da mesma forma somos nós. Quando nós pecamos, quando nós erramos contra Deus, nós nos escondemos. Nós percebemos que somos pequenos ao Pai. Só que o homem arrependido, Deus não rejeita. Esse homem é chamado, assim como Adão e Eva foi chamado depois do pecado. Deus não ignora os fatos, mas possibilita uma reaproximação nossa com Ele mesmo, para uma confissão aberta. Jesus, se a gente fosse colocar no nosso contexto matéria, Ele chama a gente numa sala e dá a oportunidade para a gente confessar os nossos pecados, que é o que fizemos agora há pouco. Então Ele nos chama para uma confissão aberta e ao mesmo tempo honesta, com um perdão curador. Um perdão que Ele diz: meu filho, você errou. Eu sei que você errou, porque você é pecador. Mas eu estou aqui para te ajudar. Então, sendo assim, nós entendemos que mesmo afastados às vezes com o pecado, nós temos um reaproximamento com o perdão de Deus. E é o que retrata no texto que nós lemos a partir do verso 16. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Um dos principais temas da Bíblia é que, embora as pessoas pequem, Deus as busca para trazê-las ao arrependimento. A Bíblia retrata isso desde Gênesis a Apocalipse. O homem errando e Deus reaproximando através do perdão. Em última instância, Jesus, Ele veio buscar e salvar os perdidos. Como afirma no próprio Evangelho de Marcos, Ele mesmo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então você que está nessa noite, que se sente um pecador, Deus, Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama porque Ele quer te conceder um perdão curador. Ele quer tirar esse peso que você tem carregado na sua vida. Ele quer tirar aquilo que tem te impedido de ter um relacionamento com Ele. Ele quer te dar um perdão que te cura, que sara as suas feridas. Então a ideia desse verso 16 é que Onésimo não seria considerado mais escravo no conceito do mundo, mas irmão de Paulo e Filemão. E o mais importante, ele seria servo de Jesus Cristo. Então percebe-se que ele era um escravo. Quando ele foge, ele se arrepende e vai de encontro a Paulo, recebe a carta de Paulo como um primeiro perdão. Paulo o perdoou, vai a Filemão e Filemão o perdoa. O perdoa, e mais do que o perdão humano de Paulo e Filemão, ele tem um perdão de Jesus Cristo, um perdão que o concede a ele vida eterna,
assim como nós temos a oportunidade hoje. Dessa mesma forma, você não deve mais considerar um escravo do pecado, como Onésimo, pois você tem a oportunidade do perdão de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Jesus te chama para essas coisas novas. Você não é mais escravo do pecado, não fique nessa miséria do pecado, mas entenda que você recebeu o perdão em Cristo Jesus. E Paulo endereça a carta para Filemão dizendo: não receba mais como escravo, mas como irmão caríssimo, como ser humano, como irmão no Senhor. Dessa mesma forma, Jesus Cristo morre na cruz, endereçando a carta ao Pai, endereçando essa carta que se refere a nós, dizendo: Deus, receba o Gabriel, receba a Letícia, receba a Flávia em seus braços, como meu irmão ou como minha irmã caríssima, como seu filho amado. Quando Jesus morre na cruz, ele endereça essa carta ao Pai dizendo isso sobre mim e sobre você. Receba, Pai, nos seus braços esse meu irmão, como seu filho amado. Seu filho amado, para viver esse banquete da eternidade. Se você se escondeu por conta do seu pecado, Jesus ele te convida para um arrependimento. Ele quer assinar a sua carta e mandar para o Pai com um perdão curador. O perdão que nos reaproxima de Deus, que concede salvação, que ama mesmo na imperfeição, que se doa à morte para alcançarmos vida e vida em abundância. Esse é o perdão que anula as nossas dívidas. E por último, anulados das dívidas, Paulo escreve a carta dizendo assim para Filemão: portanto, se você me considera companheiro, Filemão, receba Onésimo como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Só por essas palavras de Paulo, já percebe o quanto Paulo era discípulo de Jesus. O quanto Paulo entendia realmente o Evangelho. Paulo estava preso e ainda tinha coragem de falar a Filemão: ponha tudo na minha conta. O que ele fez. Nesses dois últimos versos, Paulo, conhecido como um dos fundadores da igreja de Colossenses, porque é exatamente por isso que a gente estudou Colossenses e Filemão, porque as duas cartas estão interligadas. Por quê, Gabriel? Porque Paulo, ele foi um dos fundadores da igreja de Colossenses. Só que no Novo Testamento, as igrejas, elas se reuniam em casas. Não era em templos como a gente se reúne hoje. Era mais ou menos aquela ideia de célula que a gente tem. E quem que era o anfitrião da casa? Filemão. Filemão era o anfitrião. É quem concedeu a casa para que a igreja de Colossenses fosse funcionar. E não era uma vez na semana não, irmãos. Igual a gente tem na célula, né? Quer dizer, a cada 15 dias, né, que a gente tem. Era a casa todos os finais de semana. Possivelmente todos os dias. Então, Paulo percebe-se aqui que ele não tinha uma ligação de qualquer coisa com Filemão, mas ele tinha uma ligação espiritual. Filemão foi discípulo de Paulo. Filemão talvez ele tenha conhecido Cristo por conta de Paulo. E Filemão abriu a casa dele para receber a igreja por conta de Paulo. Então ele diz: receba Onésimo e ponha tudo na minha conta, e receba Onésimo como você receberia a mim. Imagina só Filemão recebendo uma pessoa que ajudou ele a trilhar esse caminho de Cristo. E com certeza ele receberia com um banquete, ele receberia com a melhor comida que ele fosse fazer, ele ia preparar a casa, ele receberia da melhor forma. Então Paulo está dizendo: receba Onésimo
mesmo que ele tenha errado e ele está arrependido, como você receberia a mim, Filemão. E isso é interessante porque Paulo, fundador da igreja de Colossenses, e a igreja funcionava, os seus estudos, as suas pregações na casa de Filemão. Então Filemão ficou meio que numa sinuca de bico, né? Porque e agora? Uma pessoa que errou contra mim e ao mesmo tempo uma pessoa que tem grande influência na minha vida. O que eu vou fazer agora? Então, no entanto, Paulo não oferece nenhuma justificativa para isentar Onésimo, principalmente de culpa. Ele reconhece que Onésimo cometeu uma ofensa, sim, com certeza, como nós lemos na carta, mas qualquer ofensa que tenha sido não importa para Paulo. Paulo remove uma barreira para o perdão com a promessa de ressarcir qualquer dano, quer por furto ou perda de serviço. Então percebemos aqui que a dívida, ela é anulada. Algo que lembra o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus falou, ponha tudo na minha conta também. Assim como ele falou, como Paulo falou para Filemão, Jesus falou também. Porque todos os nossos pecados foram depositados lá na cruz. Então Jesus Cristo pôs tudo na conta dele. Paulo perdoou Onésimo e anulou a sua dívida. E Jesus Cristo nos perdoou e pagou também a nossa dívida. A palavra que representa essa história é a palavra graça. Não a graça, minha mãe, mas a graça de Cristo Jesus. Paulo espera que Filemão estenda a mesma graça a Onésimo que o próprio Senhor Jesus Cristo estendeu a ele. Por isso, Paulo deseja que o espírito de toda a igreja seja impregnado com o divino perdão curador. E nossa reflexão nessa noite deve ser: para quem nós precisamos liberar esse perdão na nossa vida? Esse perdão que cura, esse perdão que liberta. Será que é para minha mãe? Será que é para o meu pai? Será que é para um colega de trabalho? Um parente? Um amigo? Seja quem for, libere esse perdão curador. Quebre essa barreira que está entre você e talvez essa pessoa e libere esse perdão curador. Finalizando, compreendemos que Onésimo estava desesperado. Fugiu e se escondeu, assim como Adão e Eva, quando pecou. Porém, ele se encontrou com Paulo. Tinha a melhor pessoa para ele se encontrar, né? Ele se encontrou com Paulo, a pessoa que viveu realmente o Evangelho. Paulo, ele não julgou, não condenou, nem disse que era por merecimento a sua dor. Mas entendeu que Onésimo estava afastado e envergonhado por conta do seu pecado. Ele entendeu isso. E ao mesmo tempo, ele entendeu também que Onésimo estava arrependido. Então Paulo oferece esse perdão curador. E Onésimo entende que errou e está pronto para recomeçar. E recebe de Paulo a carta anulando as suas dívidas a Filemão. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, já nos escondemos, nos distanciamos, principalmente de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Deus te convida para sair desse esconderijo e ser perdoado por Ele, anulando os seus erros e te curando com esse perdão curador. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai. Nós te agradecemos porque temos esse perdão que anula as nossas dívidas. Ó Pai, estávamos afastados por conta do pecado, ó Pai. O Senhor nos reaproximou por Cristo Jesus. E agora, ó Pai,
o Senhor anulou as nossas dívidas, Pai, os nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, tem misericórdia de nós que muitas vezes nos escondemos. Ó Pai, muitas vezes fugimos, ó Deus, da tua presença, envergonhados, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir perdão nessa noite e receber esse perdão curador. E se recebemos esse perdão curador, ó Pai, nós queremos transmitir esse perdão às pessoas que precisam em nossa volta. Se há alguém aqui nessa noite, ó Pai, que precisa liberar esse perdão curador, ó Pai, incomode os corações. Porque nós sabemos, ó Pai, que o perdão, ele não é simplesmente o ato de falar, mas ele cura as feridas. Assim nós oramos, agradecidos por essa mensagem, ó Pai, e te damos graças, porque o Senhor nos perdoou e estaremos contigo, Pai, na eternidade, para usufruirmos contigo, ó Pai, dessa mesa celestial. Em nome de Jesus. Amém.